A paz de Cristo, meus amados irmãos. Já estava com saudade, né, de fazer vídeo para vocês. Porém, eu tive que estudar um pouquinho essa semana, então eu fiquei um pouquinho atarefado. Então não deu para eu fazer. Mas vamos lá, quero compartilhar uma coisa com vocês muito interessante, né? Que é a hipocrisia. Um assunto muito legal. Quero mostrar para vocês duas passagens bíblicas, que é a mesma, né? Que fica em Mateus 23, do 1 ao 3. Quero colocar para vocês na linguagem mais antiga um pouquinho e na linguagem atual, né? Porque Jesus censura os fariseus e os escribas quanto à hipocrisia, e é o que a gente vive hoje, né? Dentro das igrejas. Como consta no capítulo 23, do versículo 1 ao 3 de Mateus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imites nas suas obras, porque dizem e não fazem. Numa linguagem mais atual, está escrito assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Me diz qual a diferença de antigamente, quando Jesus ensinava isso aos seus discípulos, para os dias de hoje. Não tem diferença. Havia literalmente uma cadeira na sinagoga chamada cadeira de Moisés, na qual os fariseus e os escribas se assentavam para ensinar todos os ditames da lei ao povo. Eles sabiam de cor o discurso ortodoxo, a ponto de Jesus dizer que o problema com eles não era o seu ensino, pois eles eram ortodoxos e doutrinariamente corretos. O problema ensinava no fato de eles não praticarem o que ensinavam. Nesse ponto, vocês têm o primeiro elemento de religiosidade, que é um grande problema hoje para nós, né? Um religioso é alguém que se preocupa com a exatidão, a precisão doutrinária, o andamento das coisas de acordo com as normas. Todavia, ele não vive aquilo que ele prega e ensina. Então isso é muito grave, porque o Senhor disse para nós nos atentarmos contra os falsos profetas. E esses falsos profetas hoje, eles fazem dessa forma, são muito religiosos, ensina tudo bonitinho, como o cristão deve andar, como ele deve se portar, né? Mediante as outras pessoas, mediante a igreja, né? Muita cobrança. Só que se você parar para fazer uma autoanálise da vida dele, ele não vive de acordo com o que ele ensina. Isso está sendo um grande problema dentro das igrejas. Os líderes, pastores, né, bispos, a autoridade maior, infelizmente, alguns, não são todos, porque eu sou agraciada com o meu ministério, SEMA, né, que é uma maravilha. Meu bispo é maravilhoso, sensacional, e eu rendo graças a quem tem graça. Mas hoje a gente vê isso nas igrejas, né? O povo está sendo enganado, o povo está sendo lesado. Isso é um crime, além de ser pecado. Só que infelizmente o povo, ele está aceitando tudo o que as pessoas impõem, porque eles julgam à medida que eles veem, né? Então, se ele vê uma pessoa totalmente arrumadinha, falando bonitão, né? Falando sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, ele não esquadrinha essa pessoa para saber se ela vive aquilo que prega.
né? Ele simplesmente segue aquela pessoa que prega daquela forma. E, gente, e não sou eu, é a palavra que está dizendo. Que isso é desde o tempo que Jesus andava na terra, já existia. Os fariseus agiam dessa forma. Você está entendendo? E hoje não é diferente. Só que a gente precisa estar atento a essas pessoas, para não sentar nas rodas dos escarnecedores, para a gente não fazer parte disso, para a gente não fazer parte, para a gente não compactuar com essas pessoas. Então tem que estar atento ao que te ensinam, tem que estar atento principalmente a quem está te ensinando. Não é nem o que ele ensina, porque Jesus até atentou para você seguir aquela doutrina, né? Ortodoxa, doutrinária, tudo certinho, bonitinho. Ele pregava bonitão. E a gente tem esse discernimento. Deus deu a inteligência para a gente discernir o que é certo e o que é errado. Então a gente vê aquilo tudo bonitinho, porém, as ações dessas pessoas nós não podemos imitar. Então, assim, a gente tem que se atentar a quem é nosso líder. Isso é um assunto muito difícil, né, de falar, mas temos que estar vigilantes a respeito dessas coisas. Eu, como eu disse aqui a primeira vez e vou repetir, eu sou agraciada por Deus. O Senhor me colocou na mão de um líder extraordinariamente correto, né? Eu espero que ele permaneça assim até o fim da vida dele, seguindo o mesmo trilho do pai dele, que o pai dele é um homem íntegro, honesto, que ensinou a doutrina e seguia a doutrina. Então eu fico feliz demais em ter parado num ministério, né? Que o meu ministério se chama Ministério SEMA. Meu bispo é Gesiel Figueiredo. Eu sou muito agraciada por Deus. E eu espero que os pastores, líderes de vocês seja correto assim também, porque é a lei de Deus, né? Os nossos ensinadores têm que estar com uma vida debaixo das leis de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, é pequenininho, né? Mas vamos se atentar para a hipocrisia do mundo, do homem. Vamos se atentar para a hipocrisia dos religiosos. Vamos se atentar. A paz.